Fala galera que curte o meu canal do YouTube, aqui é Samuel Wagner chegando com mais um vídeo devocional para edificar a sua vida. Eu tô com uma participação muito especial, porque hoje nós vamos estar fazendo um vídeo sobre um dos temas mais pedidos na minha vida, nas redes sociais, que vocês tanto falam. Samuel, em nome de Jesus, faz um vídeo sobre jejum. E depois de anos o pessoal pedindo, chegou a hora certa que Deus prepara para poder a gente gravar esse vídeo. E eu não vou gravar o vídeo sozinho, eu trouxe uma médica, doutora Ana Cristina Wolff, que é uma grande mulher de Deus, filha de Deus, cheia do Espírito Santo, e além disso é formada em nutrição, pós-graduada em fisiologia do exercício, fitoterapia e em exames genéticos. Ela foi pioneira no Ceará e em todo o Brasil. Eu estou muito feliz de lhe receber, doutora Ana Cristina Wolff, para a gente falar tudo sobre jejum. É verdade, eu tô muito feliz, muito honrada, obrigada, um beijo pra todo mundo que tá assistindo. E falar de jejum é maravilhoso, né? Porque eu tenho feito, né? E olha, eu vou te dizer, de outubro pra cá eu sequei 10 quilos. Uau, olha aí, gente. Só incrível. Com a prática de jejum. Isso é pra você ver, né, que nós vamos falar sobre o jejum em todas as vertentes. Nós vamos falar sobre o jejum espiritual, porque na verdade a ciência, os médicos, nutricionistas hoje em dia estão batendo muito na tecla do jejum. Quando na verdade a Bíblia já falava sobre jejum há séculos e séculos, e é por isso que a ciência vai se dobrar completamente a Deus e a Jesus, porque a cada dia que se passa, mais a medicina comprova as coisas que a palavra de Deus diz. E aí a gente vai fazer o vídeo da seguinte forma: nós vamos falar um pouco sobre a parte espiritual do jejum, e aí depois a doutora Ana Cristina entra com a parte técnica e médica e física do que o jejum transforma na nossa vida, e depois a gente vai explicar como jejuar para você aprender de uma vez por todas. E eu fiz algumas anotações aqui, galera, sobre a seguinte coisa: o que é o jejum? O jejum, na verdade, ele aparece na Bíblia não como um mandamento. A Bíblia não fala você é obrigado a jejuar, mas ele aparece na Bíblia como uma disciplina da vida de um cristão. Jesus jejuou várias vezes. Na Bíblia, no Antigo Testamento, mostra Deus convocando jejuns nacionais, onde toda a nação jejuava, que é algo que o Brasil precisa urgentemente fazer, porque o jejum tem um poder espiritual muito forte. E o jejum, na verdade, ele é o quê? Sendo muito prático, é não comer ou não beber durante um certo período de tempo, é se abster. A gente vai estar expondo aqui nesse vídeo, né, alguns tipos de jejum, que às vezes são jejum total, jejum parcial, jejum de delícias, que daqui a pouco eu explico para vocês, mas falando biblicamente, a gente precisa entender que realmente o jejum é de fato abstinência. Isso. A Bíblia fala que Jesus passou 40 dias jejuando no deserto, né? Então, assim, falando da forma espiritual, né, doutora Ana Cristina, existe realmente uma mudança na nossa vida espiritual quando a gente jejua. A gente sente uma sensibilidade espiritual, né? A doutora Ana Cristina, como ela falou, ela tá profissional em jejum, não só como médica, mas como usuária do jejum, que também pratica o jejum, e eu tenho certeza que ela tem sentido essa diferença na vida espiritual também, né? Demais, a gente se aproxima muito mais, a gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo e mais sensível a tudo, né? Nosso corpo, ele fica mais perspicaz, a gente digere melhor, coloca, a insulina tem uma melhor ação. Agora, posso te corrigir um negócio? Pode, por favor. Você está falando por favor, médica, eu sou nutricionista, tá? Ainda tem uma diferença, a gente, né, pode dizer Pronto, assim, nutricionista. E eu não seria nada disso que você me falou se não tivesse Deus na minha vida. Amém, com certeza. Eu digo isso para todo mundo. Deus mudou a minha vida. Depois a gente vai gravar, gente, um vídeo com testemunho da doutora Ana Cristina. Ela vai aparecer muito aqui no meu canal, né? Contando o testemunho da libertação, da transformação que Deus fez na vida dela. Ela passou também por um processo de emagrecimento fenomenal, que só Deus poderia fazer, mas isso é tema para um próximo vídeo, não fugiremos do tema. Mas voltando, gente, o que é a prática do jejum ela traz para a nossa vida? Porque infelizmente o jejum é um pouco deturpado. Em algumas igrejas, que é como pessoas acham que o jejum é algo para constranger a Deus, tipo, Deus, eu jejuei, você é obrigado a fazer isso por mim. E o jejum, gente, não é uma moeda de troca no reino espiritual. O jejum é, primeiro, como a doutora Ana Cristina falou, para nós ficarmos mais próximos de Deus. Zacarias 7,5 fala: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos. Foi de fato para mim que jejuaram? Ou seja, Deus perguntando através do profeta Zacarias: vocês jejuaram para quê? Para mostrar para os outros que são religiosos? Ou foi para minha glória, para se aproximar de mim? Então a primeira coisa que você tem que entender: jejum é para se aproximar de Deus. Jejum é para se tornar
mais espiritual. Segunda característica, espiritualmente falando sobre o jejum, é para se controlar. O jejum, ele vem para o domínio próprio. 1 Coríntios 6,12 fala: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, nem a comida. Quantas pessoas, né, doutora Ana Cristina, sofrem porque a comida é um subterfúgio, é uma fuga. Aqui no seu consultório você deve receber direto pessoas que fazem da comida um vício, né? Em Lucas 22 diz assim: Satanás lhe peneirará como trigo se tu te sucumbires ao pecado da gula. Uau! É pesado. O povo às vezes acha bonito falar assim, né? Crente não bebe, mas come. O crente brinca com isso. Quando na verdade isso não é uma brincadeira não, gente. Gula é um pecado como qualquer outro, né? Eu sou uma pessoa leva à morte. Que infelizmente já passei muito por isso, né? Eu até aqui quando eu fui me consultar com a doutora Ana Cristina, eu falei que eu tenho tanto problema com efeito sanfona, eu já engordei e emagreci tantas vezes que se me abraçar eu tô com um forró, né? De tanto que eu sou sanfona. Mas agora com essa minha doutora aqui vou resolver minha vida. Se Deus quiser. Mas realmente, gente, eu sinto muito isso, né? Que às vezes, como nós cristãos realmente não podemos beber, né? Nós não podemos ter vícios. Às vezes a comida de uma forma muito sutil se torna um vício. Verdade. Você pode ver que as pessoas quando estão tristes, comem. Quando estão alegres, né? Comem. É né? meio lícito. Por ser uma coisa lícita, a pessoa acha que é permitida, liberada assim, de qualquer forma, quando na verdade não é. Coríntios fala muito sobre isso, né? Em Coríntios também diz assim: vós não deveis satisfazer os vossos apetites egoístas e danosos, mas sim usar o vosso corpo para a glória de Deus. Então, o nosso corpo é templo, né? E o quanto o jejum, ele espiritualmente, ele traz a cura do corpo também, porque Deus é corpo, alma e espírito. Nós vamos entrar agora nessa parte. A última característica do jejum espiritual, aí sim é de fato para você obter respostas, libertação e milagres. A Bíblia fala que Jesus, em um certo momento, os discípulos tentaram repreender alguns demônios e os demônios não se submeteram. E Jesus falou que ele corrigiu os discípulos e falou: é porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, o jejum ele aparece como uma arma na guerra espiritual. Arma como oração, como louvor, como a palavra. O jejum é uma arma incrível para a sua vida espiritual. Então, se você quer se aproximar mais de Deus, se você quer adquirir mais domínio próprio e quer obter respostas, libertação e milagres, você precisa fazer o jejum. Porém, agora falando sobre a parte física, doutora Ana Cristina, o que é que o jejum faz na nossa vida, né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que querem emagrecer e o jejum ajuda no emagrecimento, no rejuvenescimento. Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, existem alguns tipos de jejum, né, Samuel? O jejum de 12 horas, o jejum de 16 horas e o jejum de 24 horas. O ideal é que você tome líquidos para não se desidratar, que não é legal. Então, a água está liberada entre 3 a 5 litros, não precisa mais do que isso. Você pode tomar água com limão, o limão não tira o jejum. Ótimo. Você pode tomar uns 3 cafezinhos, que também não sem sai. Sem açúcar, claro. Sem açúcar e sem adoçante também. O problema é esse. Porque o adoçante possui o ácido clorogênico que pode tirar do jejum. O que acontece? Você tem o paladar doce e o paladar doce pode trazer feedback da insulina dentro do seu organismo e tira aquela característica do jejum. Porque o que o jejum quer? Que você tenha uma melhor regeneração do seu organismo como um todo. Então você descansa a sua mitocôndria. Descansando a mitocôndria, que é uma organela responsável por toda a sua parte de energia do seu corpo, você traz o quê? Uma regeneração de antioxidantes. Você descansa o seu intestino. Então você traz ali uma melhoria da ação da insulina. Quando você for comer de novo, você coloca rapidamente a glicose para dentro da tua célula. E num novo estudo feito em ratinhos, lá na Universidade de Massachusetts, mostrou o seguinte, que o jejum de 24 horas, ele trouxe as células começaram a utilizar a gordura como fonte de energia e começaram a fabricar células tronco. Ou seja, um rejuvenescimento comprovado cientificamente agora uma cura do corpo. E como eu tenho feito, né, isso não para minha glória, mas inclusive para as pessoas entenderem, porque é um testemunho meu, né? Então a gente pode falar daquilo que a gente vive. Eu tenho feito esse jejum desde agosto para cá. Existe uma necessidade de adaptação. No começo você fica meio tonto,
E existem restrições. Então, diabéticos e pessoas com doenças intestinais, como doença de Crohn, doenças inflamatórias, devem consultar o seu médico. Aliás, Sempre. nunca faça nada sem consultar seu médico ou sua nutricionista, porque eu seria leviana em falar que este vídeo ele pode trazer uma consulta. Claro. Não é. A gente dá um alerta e que Deus possa entrar nos corações e dizer assim: você pode fazer o jejum porque você é forte. Se Jesus jejuou, nós podemos jejuar, porque a gente tem que ser imitação dele. Isso, né? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. E é lindo o jejum, ele é maravilhoso. E assim, realmente, né, o jejum ele trabalha, né? Assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o jejum não deve ser feito se você quiser fazer, é claro, né, com objetivo espiritual. Você não deve fazer só com a intenção de emagrecer. Isso. Eu acredito assim, gente, quando você faz o jejum pela ótica espiritual, você ganha de brinde tudo isso que a doutora Ana Cristina está falando, né? Porque, por exemplo, se você fizer um jejum só para emagrecer, só pela vaidade do emagrecimento, tudo bem, bacana, não vejo problema nisso. Porém, você tem que entender que isso não vai trazer ganho espiritual para a sua vida. Porque, por exemplo, se você jejuar só para emagrecer, você não vai ter uma consagração. E é sempre importante entender que quando você está jejuando, você não deve ficar se estressando, né, falando palavras torpes. Né? Porque se você fizer o jejum dessa forma, entenda, você está fazendo um jejum físico, mas não um jejum espiritual. Porque o jejum espiritual, ele é a junção das duas coisas. Agora, posso dizer um negócio? Pode. Eu acho assim, você me corrija se eu estiver errada. Se você for uma pessoa gulosa e desenfreada nos seus apetites egoístas e danosos e colocar o jejum diante de Deus e pedir que através desse jejum Deus te fortaleça nessa área frágil da nossa vida, porque Jesus é algo maravilhoso em nossas vidas e Ele é um Deus de detalhes, que Ele cuida de tudo. Porque é uma experiência que eu tive na minha vida. Eu pedi, Deus, me ajude. E assim, muitas vezes, Samuel, eu coloquei o jejum diante de Deus e dizendo para que Jesus me ajudasse a controlar esses apetites. Muito bem. E aí, de brinde, eu coloquei eu tive esse ganho e o com a bom, saúde. né, é a gente compartilhar essa palavra nesse vídeo, porque tem muitas pessoas que estão com obesidade. Tem muitas pessoas que estão com problemas, gente, porque quando você cuida do corpo, a Bíblia fala que o corpo não é mais nosso. O corpo é templo e morada do Espírito Santo, e é por isso que a gente não quer falar de forma com preconceito, com bullying contra as pessoas gordinhas, fortinhas, obesas. Não, mas nós queremos falar para o seu bem e dizer que é possível sim você ter uma vida saudável, é possível você emagrecer. No próximo vídeo que a gente vai gravar, com o testemunho da doutora Ana Cristina, ela vai dizer que ela perdeu quantos quilos? 40 quilos, sem bariátrica, sem nada, sem cirurgia. Sem ela nada. perdeu 40 quilos só com a força de Deus e com domínio próprio, com emagrecimento, com dieta. Então, se ela conseguiu perder 40 quilos, uma pessoa ela tirou de cima dela. Foi em 8 meses. Você também consegue. Então, voltando para a questão do jejum como ferramenta para emagrecimento, você precisa entender, né, que realmente a nutricionista é quem vai passar para você. Ela vai fazer exames com o seu corpo. E é por isso que você precisa sim ter um nutricionista. Você que já está apaixonado pela doutora Ana Cristina, daqui a pouco a gente vai dar os contatos dela para você que é de Fortaleza ou para você que é do Brasil todo e vai marcar consulta com ela através desse vídeo. Não perde no final todas as informações. E agora a gente vai falar um pouco também, né, sobre a questão de como fazer o jejum. Porque isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Hoje em dia, são tantas vertentes do jejum, né, doutora Ana Cristina, que tem gente que fala, Samuel, eu vou jejuar celular. Gente, jejuar celular, com perdão da expressão, é uma sem vergonhice sua. Porque você dizer, tá no jejum de celular, eu quero uma vitória porque eu não tô pegando celular. Se o celular se tornou para você um vício, ao nível de você dizer que ele é algo que você jejua, pelo amor de Deus, você chegou realmente a um nível patológico, né? Então tenha muito cuidado. Não é qualquer jejum que Deus aceita. Então não venha com essa conversa, né, de que estou jejuando o celular. Não. O celular você abandona naturalmente quando você está no jejum. Porque em vez de perder tempo vendo bobagem, você vai ler a Bíblia, você vai ler livros que te edifiquem, em vez de ficar vendo besteira no Facebook e no Instagram. Então tenha muito cuidado com essa questão. Os jejuns bíblicos, né, falando pela ótica bíblica que eu quero compartilhar com vocês, é o jejum normal, que é o quê? É o jejum que Jesus praticou, em que ele só bebia água, né? Que Jesus, em Mateus 4, 1-2 fala, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar
40 dias e 40 noites e teve fome, né? Ou seja, Jesus ele foi o maior praticante desse jejum normal, que é o jejum de líquidos, né? A doutora Ana Cristina foi legal com a gente e ela deu algumas opções. Esse jejum de líquidos, doutora Ana Cristina, só para poder relembrar, a gente pode, além de água, tomar água com limão, café, glutamina não, né? Porque a gente às vezes coloca um suplemento. A gente não põe nenhum macronutriente. Entendi. Glutamina é um aminoácido, né? E vários aminoácidos. Porque eu, por exemplo, eu perguntei porque é uma dúvida minha. Quando eu acordo, todo dia eu tomo uma água com limão e coloco uma dose de glutamina para poder fortalecer a imunidade. Não, é melhor. No jejum, você se abstém de tudo. Por quê? Porque as suas próprias células, elas vão fazer esse trabalho. Uau. O jejum tem esse poder de regenerar, né? De trazer... Imagina um filho folgado que você dá tudo na mão dele. De repente você tira tudo dele. Eita. Ele não vai se virar sozinho? Ai. É o que o nosso organismo começa a fazer. Ele começa a criar por si só a defesa. Porque nós somos seres pré-históricos. Imagina naquela época como é que a gente sobreviveria. E Deus foi tão perfeito que nos fez com reações poderosíssimas dentro do nosso organismo para que a vida seja mantida. A gente foi criado para não morrer, né? Exatamente. É incrível isso, né? É maravilhoso. Deus é muito poderoso, né? E é por isso que a gente está engordando, porque a gente agora vive sentado, sedentário, e a gente tem que andar muito e comer pouco. A gente sobrevive fazendo muito esporte. O nosso corpo foi feito para o dobro de exercício que a gente faz hoje. Minha gente, né? Acorda, desperta nesse vídeo, pelo amor de Deus. E Deus. muito pouca comida. A gente não precisa desse mundaréu de comida que a gente está comendo. Ok, esse é o jejum normal que a doutora Ana Cristina está compartilhando com a gente. Existe também um jejum total, que é um jejum até um pouco perigoso, que você deve ter cuidado, que é um jejum que a Bíblia mostra em que até do líquido as pessoas se abstiveram. É algo muito perigoso. A Bíblia fala que Esté fez esse tipo de jejum em um caso grave, né? Que foi um caso em que ela foi pedir a intercessão do rei Assuero para que os judeus não fossem mortos. Então, eu estou explicando à luz da Bíblia, porém é algo que você deve fazer com muito cuidado. E existe o terceiro tipo de jejum, que é o jejum parcial, que é um jejum que eu, Samuel, particularmente tenho praticado muito, e é um jejum que está muito, né? Não vamos dizer modinha, mas está muito conhecido e famoso. O intermitente. Né? Que é o jejum intermitente, o jejum parcial, né? A própria Ana Paula Valadão é uma das que mais divulgou isso, né? Que eu aprendi até com ela, que é um jejum chamado de jejum das delícias, que em Daniel capítulo 10, verso 2 e 3 fala: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, nem carne ou vinho provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas, ou seja, é o famoso jejum de 21 dias de Daniel, né? Que a gente chama popularmente de jejum das delícias, quando você escolhe por 21 dias se abster de coisas que você gosta muito. Por exemplo, eu, na época que eu fiz o último jejum, que foi pelo Seminário do Espírito Santo, eu me abstive, né, de açúcar. Eu não comi nada com açúcar, que na verdade não é para ser um jejum, é para ser uma escolha da vida. Exatamente. Que açúcar é uma maldição na nossa vida, né? O doce é uma maldição. Eu sei que é muito pesado para falar, porque nós, seres humanos, somos muito viciados em açúcar, mas o jejum é uma destruição. Só precisa de açúcar e falta de oxigênio. Olha isso, o câncer só precisa de açúcar e falta de oxigênio. A célula cancerígena se alimenta do açúcar, né? Ela é louca por açúcar. Meu Deus, contanto que no PET scan a gente coloca açúcar para ver onde é que está a célula cancerígena. Que loucura. Então, pode falar, doutor. Então, a atividade física e se abster de açúcar é uma norma de uma dieta saudável para a vida inteira. Uma prevenção de doenças. É uma prevenção, né? de doenças. Então, gente, esse jejum das delícias é um que eu indico para muitas pessoas fazerem, porque você, através disso, se liberta, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre fui muito viciado foi em refrigerante, né? Deus e o refrigerante, às vezes, faz um mal terrível, né? E aí eu me libertei do refrigerante por um bom período de tempo quando eu fiz o jejum disso. Então, só pra gente encerrar o nosso vídeo, existe esse jejum parcial. E aí você pode escolher se você vai fazer o jejum normal, o total, em um caso de extrema gravidade, ou o jejum parcial. E você praticando isso, pode ter certeza que a tua vida vai ser mais saudável, a tua vida espiritual vai ser mais sensível a Deus, as tuas respostas vão chegar mais rápido. Então, esse vídeo é com o propósito de explicar o poder do jejum e te inspirar a ser uma pessoa que pratica o jejum diariamente, semanalmente, porque isso faz a diferença. Então, doutora Ana Cristina, eu queria que você desse uma palavra final aí para todo mundo sobre o jejum e também deixasse uma palavra para todo mundo aí de que Deus colocar no seu coração. Tá, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a você por essa abertura. Queria dizer que Deus é amor, né? Que Deus é paz e que Deus é um Deus de detalhes.
e que a Bíblia ela traz todos os desígnios. E Deus disse que meu povo tem sofrido porque vive na ignorância da minha palavra. Então, dentro da Bíblia tem normas de dieta, tem normas de convívio com o marido, tem normas de convívio com os filhos, ou seja, a gente perde tempo quando não jejua, porque é bíblico também. Ele é comprovado na ciência e ele é comprovado pelo maior coach da história, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu creio até o tutano. A minha vida é outra, eu sou uma pessoa liberta. E a gente, quando fica livre, a gente fica mais feliz, porque a gente sabe que tem um Pai que cuida da gente, independente das nossas aflições, porque as aflições virão. Nós somos humanos, né? Então eu convido você para jejuar com a gente. Vamos jejuar. Bora. Vamos jejuar. Vamos começar um propósito de jejum. Tirar açúcar e refrigerante. Refrigerante acidifica o campo. Faz mal de todo jeito. Acidifica. Até refrigerante zero faz mal. Acidifica, tem sal demais, é porque sódio demais. Porque eu, meu povo, vivia nessa história, mas é zero, não tem açúcar. Mas não sódio, pode, e ele não pode sal não exame genético descobri meu exame dele. Genético com a doutora Ana Cristina. Fica todo inchado. Eu tô inchado no momento, não mas por esse servia atleta. nem anel. Né? Até pra sair. Mas a gente olha por mim, que eu vou emagrecer 8 quilos esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Vai. Gente, eu quero agradecer demais a doutora Ana Cristina. Ela é essa pessoa maravilhosa que a gente tem vontade de... Eu venho me consultar com ela, eu passo 2 horas aqui no consultório, no mínimo, porque a gente tem prazer de ouvir. Ela é maravilhosa, sábia, cheia da unção do Espírito Santo. Então, siga a doutora Ana Cristina nas redes sociais. O Instagram dela tá aqui embaixo, mas ela pode dizer, o Instagram é Ana Cristina Wolff com W. Pronto, Ana Cristina Wolff com W. Um F só. Wolff e um F só. Siga ela no Instagram e também está aqui o telefone dela para você entrar em contato para saber questão de consultas. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser outra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado algumas dúvidas. Coloca aqui nos comentários se você jejua, o tipo de jejum que você faz, alguma dúvida que surgiu, que depois a gente grava um novo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo.